Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição à Volta do Mundo. Eu sou Wilson Matos. Eu sou a Beatriz Sousa e hoje trouxemos duas especialistas em migrações vindas da Universidade de Évora, a Beatriz Dias e a especialista Catarina Domingues. Ora, a migração é há muito uma característica na vida da região mediterrânica. Historicamente, as populações deslocavam-se através do mar em busca de novas oportunidades, novas culturas e um novo modo de vida. No entanto, na era moderna, a migração através do Mediterrâneo cresceu em complexidade e alcance. Na edição de hoje iremos nos focar mais precisamente nas migrações do Mediterrâneo. Isto porque este assunto tem muito por onde explorar, não é verdade? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. E sim, é verdade, quando ouvimos falar sobre as migrações no Mediterrâneo, o nosso primeiro pensamento é realmente migração ilegal. Concordo plenamente. A migração ilegal no Mediterrâneo já deu e continua a dar que falar. Atualmente estas viagens estão a ficar cada vez mais perigosas. Sim, se formos pesquisar migrações no Mediterrâneo, o que mais aparece são notícias de inúmeras pessoas que morreram a tentar atravessar o Mediterrâneo. Exatamente, ainda no dia 12 de março saiu uma notícia em que houve um naufrágio com 200 migrantes, com vários mortos, vários desaparecidos. A realidade é que as migrações na zona mediterrânica já trouxeram consequências no passado e continuam a trazer no presente. Mas antes de entrarmos nessa vertente, gostaria que explicassem melhor como é que estas migrações ilegais acontecem. Como é do conhecimento da maioria, os países do Norte de África e do Médio Oriente não são tão desenvolvidos como os países da Europa. E as pessoas que vivem nestes países estão constantemente à procura de melhores condições de vida. Exatamente. Estes fluxos devem-se ao facto de as pessoas tentarem fugir às guerras e à pobreza extrema. E por norma saem dos seus países de origem ilegalmente e usam barcos de pesca e botes de borracha superlotados, fazendo com que o risco destas pessoas morrerem ou desaparecerem aumente ainda mais. E por onde é que essas pessoas vão para chegar à Europa? Então, no Mediterrâneo existem 3 rotas utilizadas por estes imigrantes ilegais. Temos a rota principal, que é a rota do Mediterrâneo Central. Esta rota é utilizada pelos indivíduos vindos do Norte de África que transitam pela Líbia para depois chegar ou a Malta ou a Itália. Depois temos uma outra rota, que é a rota oriental do Mediterrâneo. Esta é utilizada pelos indivíduos que vêm do Médio Oriente. Estes passam pela Turquia para depois conseguir chegar à Grécia, ao Chipre ou então à Bulgária. Por último, temos então a rota ocidental do Mediterrâneo. E esta é atualmente utilizada por migrantes oriundos de África, especialmente Marrocos, que tentam chegar à Espanha. E o que estas pessoas passam para tentar chegar à Europa? As condições desumanas que têm de enfrentar. De acordo com relatórios, são os homens, a grande maioria dos migrantes e refugiados traficados, que sofrem uma maior violência de abuso neste caminho. São frequentemente reportados casos de trabalhos forçados, violência física e psicológica e até mesmo tratamento degradante. Em relação às mulheres, são frequentemente reportados casos de violência física e sexual e acesso reduzido ou escasso a cuidados de saúde. E isto hoje em dia é chamada a escravatura moderna. Como a especialista estava a dizer, estas pessoas que tentam alcançar o objetivo de ter uma vida melhor passam por muito. E para termos uma noção mais clara do que acontece a estas pessoas, iremos então passar um documentário da Vice News. We heard that militias aligned with the self-proclaimed government are now rounding up and seizing migrants waiting to cross the Mediterranean Sea to Europe. When we arrived, hundreds of refugees from sub-Saharan Africa were detained outside of a disused warehouse. المهاجر طلبنا الحكومة أنها تجي أنها كيف تجي نتعامل معاهم وما شيء ما فيش إجابات ولا توا من البارح ما فادونا بشيء نشوفوا نعم قامز كويس هيك يعطوكم ماكله قامز لو انت ما عادش تفرجوا شيء خلي The women and children were separated from the men.
We came through Sahara. We lost direction. We finished our water and food after 4 days. After the 8th day, we reached Ethiopia and we were being beaten to pay 1,600. And after we paid, then they put you in a car and you travel through the night. And through the day, they just leave us in a cage and anything can happen to us. After we reach Trablus, we gather like 400 people, 500 people, so that we can cross the border again, the sea, to Italy. We were sleeping, 4 guys came, everybody tried to run, and some boys protect the girls. One, they beat him on the head with a gun, and the other one on his neck and on his back. And they told all the girls to stay in one corner. They took pictures of us. When we went out of the house, there was lots of cars, police cars, and big trucks. Then they put us in there, and then they brought us here. بس شنو دايرنا كان دايرنا سريع سريع ما جينا لليبيا دايرنا نسافر كنا هنا قاعدين هنا حصلنا في المشاكل والآخر شنو ما عارفين. Most of the refugees had fled from dictatorships and human rights abuses in Eritrea, Somalia and Sudan. In the middle of fighting a civil war, it wasn't immediately clear why these militias were getting involved in a humanitarian crisis. Libya's vast desert borders have long gone unpoliced, establishing the country as a major hub for smugglers and traffickers. In response, the EU threatened to bomb Libya's lawless coastline, targeting their smuggling networks. A government official in charge of combating migration told us what the self-proclaimed government were now doing to prevent military action. لعند هذه اللحظة لم يقوم بأي دعم مادي سواء من حكومة الإنقاذ أو من الاتحاد الأوروبي. لم يصل هذا الجهاز أي دعم مادي نهائي. الجهاز مكتوف الأيدي. ليبيا الوقت الراهن إن شاء الله تحمي نفسها ضمن بعض كتائب من الثوار بعقود للشغل مع الجهاز طبعا للحفاظ على شواطئ البحر طبعا لمنع العبور إلى أوروبا. This means that to help solve the refugee crisis in Libya, armed militias are now being funded and contracted by the National Salvation Government. To help us understand why the government had to resort to these measures, the immigration official invited us to see how bad the conditions were in a government-run facility. A huge men's hall is packed with hundreds of migrants and refugees. My here is beaten. They are shooting some people. I swear. Not lie, because I see it for my eye. Go. I can't talk more. You could just help as time. I can't say anything yet. Next, the guards led us to an enclosure filled with women. የሚደበደቡትና እኛ ይሄ መንግስት መዳይ በለን እኛ አገርም የለንም ወደ አገርም አንገርም እኛ እዚህ ቦታ ማንም መቶ የሚጠይቀን የለም እኛ አገር የለንም ወደ አገራችን አንመለስም ጉልበታችን አልቋል ደክመናል እኛ ካሁን በኋላ ወደ አገራችን ብንመለስ ተቀባይ የለንም እኛ ይሄንን መንግስት መፍትሄ እንዲፈጥርልን ለመንግስት ጩኸታችንን እናቀርባለን እኛ እናት አባት የለንም የሚቀበለንም የለንም አገርም የለንም እኛ Detention centres throughout Libya. We went to ask Nasir Hazam, the head of this government facility, about his methods for keeping control.
First, he was keen to show how organised they were, despite being over capacity. الناس اللي عندها مانتا اللي هو مثلا هذا توا هذا من نيجر هذا 40 دينار موسى التراوري هذاي شنو عنده هنايا عنده تليفون وعنده جواز هذا طبعا هذا مانتا انا شي مكتوب 29 دينار هذه 10 هذه 20 25 ودون 24 29 دينار زي ما مكتوب هنا في الأمانة نتاع موجود هذا هذه الحاجات طبعا مجهولة حاجات هذه مجهولة شوي حاجات مجهولة وحديدة وتسيير حاجات خاصة بهم منظمات حقوق الإنسان خصوصا أن هي مثلا أمور هذه الإيذاء بالنسبة للمهاجرين أو الضرب وكذا مش موجود فيه عندي شيء هو لكن في حاجة نقولها لك في أخطاء تصير مش أخطاء هي عقاب في الفترة الماضية احنا من نهار 12/5 ولا تاريخ هذا قبضنا على حوالي ما يقارب من 3000 مهاجر شرعي بتعرف هذا بتخلي الأمور فوضى بيصبح معاش أمور ضربة يصبح قتل ورفس لكن هم يبون يشدوا عليهم العبء اللي هم خايفين منه يبون يشدوا احنا مرات ما احنا لو خلوا البحر مفتوح ما بيقعد لنا حد هنا كلها يلقون في البحر ما عندنا شيء هنا كلها موجود في البحر صح ولا مش صح؟ Smugglers. They're now being kept inside a metal warehouse in soaring summer temperatures. أول ما بياكلوا يطلعوا عقودهم تو اليوم 3 أيام موجودين معنا هنايا خاطبنا رئيس الوزراء وحكومة القاضي الوطني للأسف لكن فيش استجابة توفوا منهم 3 وفي زوج نساء حتم عملية إجهاض وطفلين حتى ما توفوا كيف تجيب لي قنبله مكوته من البشري وتقعد في المكان هذا تعتبر هذا وباء As the militia deal out the rest of the food, some of the migrants explain the conditions they've been living in. إلا مدير الله بيتهم بلود عمل الصحراء وحن كنا ولا أنا قلنا فانتيدي تضرب بلود بري هوي ما نقل جرين وحا لقوا فتمان بيا وحا نعبي جري بيرو بسين لي شو بنكاجر بالحساسية ضدك الجشاجرتا أنت وين هاي سا درم هاي سنو سانا وحا نقاونا هاي وادرلان واي وحا عومان ما هاي سنو marka waxaan islaa future-ka aad ku dhisatid bal Yurub marka mushkiladda weyn waxa weeyaan rafaadka aan soo marnay wadankan u soconay haddana Liibiyaanu joognaa sheelka hadda maadaama uu joognaa horta wax caawimaada hadda ma hayno caawimaad degdegna waan isu weynaa We came from Sudan. We are catched in Sahara by bandits. We are daily beaten by the bandits. And we pay $2,100. And we are coming in this place. There is enough water, enough food. So many people are in a very bad condition. Maybe some people they will not continue tomorrow. We have spent lots of money. We can't punish it, and we will suffer. If you have any solution, give me solution or by the other nation. The women had been separated from the men.
Ahmed takes us to where they had been moved to. في عندنا النساء غادي والاطفال، هذول اللي حوامل واللي جايبات واللي واحد بروحهم حاطينهم اطفال. هذا مكان سكن مسلمات. خش تفضل. هذا الحمام تبولوا هنا. معاناة، الواحد يعاني في معاناة يعلم الله بحالنا. كيف بنزل لهم انا هم اسر واولاد واطفال ونساء حوامل نجيبوا لهم شوف بيبي جيب له حليب وجيب له شمالات وجيب له. Como podemos ver neste comentário, os depoimentos revelam que os imigrantes enfrentam diversos perigos na jornada para chegar à Europa, incluindo os naufrágios, os assaltos, os sequestros, as violações, as torturas ou até mesmo a morte. Eles também relatam terem sido obrigados a dormir ao relento, sem proteção alguma, muitas vezes por dias ou até semanas, enquanto aguardavam a chegada de embarcações que os levariam para a Europa. Os migrantes contam também que muitas vezes são submetidos a situações de escravidão, trabalhando em condições precárias e sem remuneração em campos de refugiados ou em outras atividades, para poder pagar as dívidas que têm com os traficantes. Exatamente, nestas viagens os imigrantes legais acabam por pedir ajuda a traficantes para poderem sair do seu país, mas depois os traficantes aproveitam-se dessas pessoas. O artigo onde está este documentário mostra também que a Líbia se tornou uma das principais rotas migratórias para a Europa, devido à sua localização estratégica no norte de África e a sua proximidade com a Europa. Isto porque, desde a queda do regime de Gaddafi em 2011, a Líbia tem enfrentado um conflito político e económico que deixou o país instável e fragmentado. O que o torna um terreno fértil para traficantes de pessoas e redes criminosas que exploram estes migrantes. Então, e o que é que acontece aos indivíduos que conseguem chegar à Europa? Os migrantes que conseguem chegar à Europa enfrentam ainda outras dificuldades, como a falta de acesso a serviços básicos, como a saúde, a educação e a dificuldade de encontrar empregos e inserir-se na sociedade europeia. Então, mas se vêm tantos imigrantes para a Europa, isso deve causar inúmeros impactos para os países onde estes indivíduos vão, não é verdade? Sim, realmente causam inúmeros impactos. Estas migrações no Mediterrâneo acabam por trazer diversas consequências para os países onde vão. Impactos políticos, por exemplo, basta recuarmos um pouco no tempo e irmos para 2016. Exatamente, estava mesmo a pensar nisso. Em 2016 foi visto no referendo sobre a saída do Reino Unido na União Europeia o Brexit. Mas como é que as migrações do Mediterrâneo se relacionam com o Brexit? Apesar do Reino Unido ter tido inúmeros fatores para tomar a sua decisão de sair da União Europeia, um deles foi o facto do Reino Unido se tentar proteger da chegada descontrolada de refugiados. A rejeição dos britânicos face aos imigrantes era altíssima. E passado uma semana do referendo, Nigel Farage apareceu com um cartaz com uma fila de refugiados a cruzar uma fronteira do leste europeu e nele a dizer breaking point, que é no limite. E nessa mesma tarde eu recordo-me que a parlamentar Jo Cox do Partido Trabalhista, e conhecida como defensora dos direitos dos imigrantes, foi assassinada por um homem com ligações a grupos de extrema-direita. Sim, eu lembro-me dessa história. O homem, enquanto a matava, gritava: isto é pela Grã-Bretanha, não é? Realmente isto é uma história triste em que podemos ver o que é que estes fluxos podem causar. Exatamente, temos de estar atentos aos impactos que estas migrações continuam a ter. A intensa chegada de refugiados e imigrantes ilegais continua. Sim, o Mediterrâneo surge como a travessia mais perigosa e que tem mais números de mortos. É uma rota onde se estima terem perdido mais de 20 mil pessoas em 2014. A gravidade destes números diz-nos que não estamos apenas perante uma crise de natureza migratória, mas sim de uma crise humanitária de grandes proporções. Esta realidade diante dos nossos olhos resulta do facto da Europa ainda não ter conseguido definir com clareza a sua política de imigração. É que, para terem noção, segundo as Nações Unidas, 46% das mortes registadas em todas as rotas do mundo são no Mediterrâneo. Estes valores são extremamente preocupantes e é algo que não ouvimos falar o suficiente. Para além de conseguirmos ver o que acontece a estas pessoas que tentam encontrar melhores condições de vida, conseguimos também ver os impactos que trazem para os países para onde vão. Então, em que impactos são esses?
Então, por um lado, existem impactos positivos, mas é claro que também há impactos negativos com a chegada destes indivíduos à Europa. Primeiramente, conseguimos logo observar que a população absoluta, isto é, o número de habitantes que há num país, aumenta. Isto é óbvio. E isso, consequentemente, vai fazer com que a mão de obra nestes países aumente, visto que há mais pessoas para trabalhar. Exatamente. E o facto de haver mais culturas presentes num determinado sítio vai fazer com que haja um intercâmbio de cultura e, consequentemente, um enriquecimento cultural. Contudo, não há apenas impactos positivos. Infelizmente, é uma realidade que estas migrações trazem várias consequências negativas. É verdade. À nossa volta conseguimos observar isso mesmo. Apesar de haver mais mão de obra e apesar disso ser um aspecto bastante positivo, com o aumento da mão de obra há também um aumento do desemprego. Para além do número de desempregados aumentar com a chegada destes indivíduos vindos do Norte de África e do Médio Oriente, há um grande problema que se tem vindo a agravar, ou que pelo menos tem-se falado cada vez mais, que é pelo facto destes migrantes terem vários problemas a nível de integração, a população local acaba por se sentir desconfortável. Pois isso é algo que está realmente presente no nosso dia-a-dia e que conseguimos observar com facilidade. Pois é, existe uma certa insegurança vinda da parte da população local para com estes novos indivíduos. Como a Europa não tem uma política que inclua ajuda na integração destes indivíduos, eles não vão comportar-se corretamente. Em muitos dos países de onde vêm estas pessoas, a mulher é vista como um objeto, por exemplo, e nesta sequência, os homens, quando vêm para cá, continuam a tratar as mulheres com um certo desrespeito. Mas eles não veem isso como um desrespeito. Pois, era exatamente nisso que eu estava a pensar. Para eles é normal certos tipos de atitudes que fazem, pois é normal do seu país, certo? Pois, por isso mesmo é que se devia investir em centros de integração para que estas pessoas não continuem a fazer isso. E é que depois as pessoas começam a afastar-se destes indivíduos por certas coisas que ouvem ou fazem, não é? Que acaba por agravar a situação de integração. Sim, depois fica cada vez mais difícil esta integração. Exatamente. E toda esta situação leva a que haja conflitos locais, agravando, por exemplo, a xenofobia ou o racismo. Fortalecendo certos estereótipos. Ora, aí está, tudo isto vai-se intensificando cada vez mais se não houver qualquer alteração. Mas isto não é tudo. Com a chegada destes imigrantes, um grande problema que podemos ver é a falta de habitação, ou então o facto de não terem possibilidades financeiras para terem uma. E com a falta de habitação, há um aumento de bairros lata e guetos, por exemplo. Sim, é verdade, e vamos poder observar o que a especialista acabou de referir neste documentário. Neste bairro de Lata, nos arredores de Madrid, há já 2 meses que os residentes estão sem eletricidade. Apenas o sol lhes tem eliminado a vida. À noite são as velas que permitem alguma luz a Saída Chadou. A filha de 3 anos sofre de uma doença grave nos pulmões. Precisa de assistência médica e, sobretudo, de energia elétrica. Saída diz à Euronews tratar-se de uma desgraça total. Esta mulher sente-se impotente e revoltada, porque a vida da filha está dependente de um aparelho elétrico e sempre que tem problemas para respirar, a menina precisa de o ligar. Saída Chadou vive há 25 anos em Espanha. Queixa-se da falta de ajuda dos serviços sociais espanhóis. Da última vez que pediu ajuda, conta-nos que um assistente social lhe disse que já sabia o que se passava e que ela não precisava de voltar ali. Se a menina ficar doente, Saída devia levá-la ao hospital, foi-lhe dito. Canhada Real é descrito como um dos maiores bairros de lata da Europa. Saída Chadou é uma das cerca de 8.000 pessoas estabelecidas nestes 16 km lineares nos arredores da capital espanhola. A coordenadora do Programa de Intervenção Social em Canhada Real falou à Euronews de um problema de exclusão urbanística e de falta de acesso a serviços. É um bairro linear e muitos dos setores de Canhada Real não têm nem saneamento próximo às habitações, conta-nos Laura Gil. Desde o início dos cortes de energia, a polícia tem efetuado rusgas neste bairro de Lata. O governo regional alega que o aumento de plantações de marijuana pode estar na base da sobrecarga energética que provoca os cortes. Seja qual for a causa, pessoas como Saída apenas esperem a eletricidade ligada. Mas esta mãe sente que todos lhe viram as costas quando mais precisa. O correspondente da Euronews em Madrid lembra-nos que em 2017 os governos de Espanha e Madrid acordaram no papel encontrar soluções para a vida dos residentes no bairro de Canhada Real. 3 anos depois, mesmo as mais básicas necessidades dos residentes continuam por ser satisfeitas. Carlos Marlasca, Euronews, Madrid. Com
Como podemos ver neste documentário, as famílias que vivem nestes bairros também não têm condições de vida. Um facto é que algumas destas famílias escaparam da guerra. E eu acho que para elas ainda deve ser melhor viver nestas condições do que em plena guerra. Sim, devo concordar contigo, apesar destas não serem condições favoráveis para se viver. E a nível europeu, acham que tem acontecido alguma coisa a nível de políticas ou algo do género? Honestamente, tem-se vindo a ver que nas últimas décadas cada vez mais países estão a adotar políticas migratórias. E existem inúmeros fatores que justificam este movimento, para além daqueles que já mencionámos, não é? Pois os países devem estar com receio de que haja novas zonas migratórias descontroladas e, por isso, implementam estas políticas. Exatamente, esse é um dos receios. Mas, por exemplo, como nós falámos anteriormente, com a vinda destes indivíduos, o desemprego aumenta. E com o desemprego a aumentar, os países têm medo que o desemprego aumente, mas para a população local. Mas porquê para a população local? Então, porque as pessoas que vêm do Norte de África e do Médio Oriente não têm noção de como é que o país funciona. Isto é, não têm noção se há salário mínimo ou se existe sequer, não têm noção dessas coisas, fazendo com que algumas pessoas se aproveitem deles, pagando-lhes abaixo do salário mínimo ou então colocando-os a trabalhar mais horas que o suposto. Já para não falar que os países acabam por ter algum receio de movimentos terroristas também, não é? Compreendo o porquê dos países cada vez mais estarem a adotar e a criar estas políticas. Acho mesmo que se a Europa repensasse na sua política, isto é, criar uma vertente para a integração e não só uma vertente financeira, algum destes impactos, destes fatores seriam resolvidos ou pelo menos iriam diminuir. É uma verdade que este tema tem muito que podemos discutir e muito para refletirmos. Concordo contigo. Espero que o programa de hoje vos faça refletir um pouco sobre o que passa ao vosso redor. Um especial obrigada às nossas especialistas, Catarina e Obrigada a nós Dias, por terem vindo hoje e nos explicarem um assunto tão delicado como este das migrações do Mediterrâneo. E um especial obrigado a todos vós que estão desse lado. Bom dia e até ao próximo À Volta do Mundo.